Para ter uma boa noção de literatura brasileira, o estudante precisa conhecer os autores do passado e os atuais? Eu sempre falo que sempre cai algum contemporâneo e o tradicional. E aí o aluno ele vai ter que observar o seguinte: o que está acontecendo naquele momento? Por exemplo, nesse ano, nós estamos comemorando o centenário de Manuel de Barros. Esse ano também nós temos 30 anos da poesia de Arnaldo Antunes. Isso daí é importante porque pode cair. E é óbvio que temos os autores, né, mais tradicionais, que geralmente caem: Olavo Bilac, Cecília Meirelles, Machado de Assis. Esses daí são figurinhas que geralmente aparecem. Então, professora, vamos ver uma questão com um autor contemporâneo? Isso, ótimo. Roda a questão. Vamos agora resolver uma questão do Enem. Então, gente, vamos para mais uma questão 2015 da prova do Enem. Vamos para o texto. Da sua memória, mil e muitos outros rostos, soltos pouco a pouco, apagam o meu. Esse texto é do Arnaldo Antunes. Você já deu uma olhada e verificou como esse texto não está numa forma tradicional. Vamos para a questão. Olha o enunciado. Trabalhando com os recursos formais inspirados no concretismo, o poema atinge uma expressividade que se caracteriza por o quê? A primeira ideia, o enunciado chamou concretismo, além de também falar da poesia na sua expressividade. O concretismo foi marcado, você tem que ativar a memória. Concretismo é uma coisa muito querida nos vestibulares, é aquele que você associa a palavra à imagem. Então faça o possível para lembrar. Bloco de concreto pode fazer uma analogia à formatação que o poema vai ter. Você pode olhar nesse texto que ele quebrou a estrutura da palavra. Se você der uma olhada antes de ler as questões, aqui está o texto de novo. Se nós fôssemos arrumar o texto com a liberdade do Arnaldo Antunes, ficaria assim: mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco, apagam o meu. Então, o que o concretismo faz é justamente essa brincadeira com a palavra. Arnaldo Antunes não faz parte daquela época do concretismo, mas se influenciou muito pelo professor que ele teve, né, dos irmãos Campos. Da sua memória, então, agora nós vamos para o texto. Letra A. A interrupção da fluência verbal para testar os limites da lógica racional. Você verifica que ele falou interrupção da fluência verbal. O que é influência verbal? Isso que nós estamos tentando fazer. A fala, perfeito? Há uma interrupção? Não, há uma quebra, há uma nova apresentação. Você tem que lembrar que ele colocou as palavras de um formato diferente, bem a proposta do concretismo, mas não houve uma interrupção da fluência. Eu só coloquei o texto porque você deveria ter feito isso e fará isso se de novo aparecer um texto da época do concretismo, da característica do concretismo. Na letra B, reestruturação formal da palavra para provocar o estranhamento no leitor. Na hora que você está lá sozinho fazendo a questão da prova, você realmente vai estranhar até entender o que o Arnaldo Antunes quis. Porém, eu não posso falar que a palavra, quanto à sua estrutura formal, foi reestruturada. Ele só colocou em formatos de sílaba e separou do jeito, né, silábico que ele bem entendeu. Olha para a letra C. Dispersão das unidades verbais para questionar o sentido das lembranças. Uma coisa é certa, como o poema é das memórias, lembrança sim. Então a letra C tem uma chance muito grande de ser o gabarito. Você deveria lembrar que o texto, o título, é das memórias das lembranças. Mas não há uma dispersão das unidades verbais. As palavras não estão dispersas, soltas, espalhadas em algum lugar. Há sim essa ideia da lembrança, mas quase a letra C foi resposta. Olhando para a letra D. Fragmentação da palavra para representar o estreitamento das lembranças. De novo, na letra D, fala na palavra lembranças, uma coisa que nós já concordamos por causa do título. Nunca esqueça, e nem colocou um poema, não esqueça de verificar o enunciado que ele quis, concretismo, e a formatação do jeito que o texto foi colocado, e também lembranças pelo título que o poema tem. Pois bem, falta a primeira parte, fragmentação da palavra. A palavra foi fragmentada? A palavra foi fragmentada, porque ele separou do jeito que ele bem quis. Então a palavra não foi interrompida. A gente consegue ler. A palavra não estava dispersa, não estava cada hora num canto para a gente caçar e tentar fazer interpretação. Por isso que a letra D acaba sendo com uma resposta mais adequada nessa brincadeira. Pois bem, aqui na letra E, vamos lembrar.
renovação das formas tradicionais. Lembra, o concretismo justamente quebrou a forma tradicional de se fazer poesia, em que o verso número 1 era a primeira linha, o verso número 2 e assim por diante. Eles deu uma brincada, você podia colocar, às vezes, dependendo do poema concretista que você se deparasse numa prova, você ia ler do jeito que você bem entendesse. Aqui, no caso, ele vai fazer uma renovação da poesia, vai fazer uma renovação da literatura, vai fazer uma associação da imagem, concretismo, com a palavra. Mas falar que ele vai ser, a forma tradicional vai ser renovada com esse tipo de apresentação, não. Beleza? Então o gabarito é letra D. Um abraço. Na hora da prova, o aluno dá de cara com um texto todo desalinhado como esse. O que ele faz? Ele fica tenso ou já pode concluir? É concretismo? A maioria desses textos, eles são, né, dessa linha mesmo do concretismo. Porém, eu vou ter alguns textos do Oswald de Andrade, né, do Mário, que também tem essa linha, assim, eles vão seguir por essa linha. Só que qual é o grande macete? É o aluno saber quais são os autores, né, do modernismo. O aluno vai se assustar, sim, ele se assusta, porque nós vamos ter um texto com um formato, ele vai olhar, nossa, não é um texto. Assusta, né? Não é um texto, porque ele está acostumado com sonetos, né? Está acostumado com aquele texto em prosa, e ele vai ter um texto que é um desenho, né? É um texto em forma de desenho. Isso daí é muito legal. E o aluno, ele sente essa necessidade de entender, ele quer entender aquilo, mas o Manuel de Barros, ele fala o seguinte, que poesia não é para entender, poesia é para incorporar, entender a parede. Ele fala isso. Quando o aluno tem o primeiro contato, quando ele tem contato realmente com esse assunto? Desde a educação infantil. É muito interessante, nós vamos ver alguns livros da educação infantil, livros infantis, né, de historinhas. Por exemplo, eu tenho ali a pipa e aí na rabiola eu tenho uma frase. Eu tenho essa brincadeira com a palavra. Isso daí vai começar a ser apresentado para os alunos desde pequenininhos mesmo, só no ensino médio que é nomeado. Professora, e o aluno que quer aprender mais sobre o assunto, você tem alguma dica pra gente? Eu gosto muito do livro do Arnaldo Antunes, chamado As Coisas. É bem bacana esse livro daí, porque são poesias de um lado, e do outro lado são desenhos que a filha dele fez. O Paulo Leminski, toda a poesia. E nós temos também Ferreira Goulart. Gente, aluno não pode esquecer Ferreira Goulart. Sempre cai.